Voltamos. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto pouco, viu? Que é inquérito policial. Como vocês sabem, eu sou delegado de polícia. Então é um tema que sai com aquela facilidade gostosa de quem trabalha com isso todo dia. Então pode pôr na tela aí, André. Ó, inquérito policial. Já fiz o meu merchan aqui no meu Instagram. Vamos lá. Ó, muito bem. Inquérito policial. Ó, o que é inquérito policial? No fundo ele é a forma de você documentar legalmente uma investigação criminal. Né? Formalmente aqui, em termos de direito, ele é um procedimento administrativo. Né? Joga para mim na tela aqui, André. É um procedimento administrativo que tem uma série de atos dele previstos aqui no Código de Processo Penal. Se você for lá no Código de Processo Penal, por exemplo, ele já começa no artigo 4º, pode jogar na tela para mim, ó, falando de como a coisa, para que o inquérito serviria. Né? Então, por exemplo, ele vai falar, olha, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, e nesse caso é o delegado de polícia, porque a Constituição fala isso lá no 144, no território de suas respectivas circunscrições, e ele terá por fim, olha só, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Então aqui no artigo 4º, né, do CPP, a gente já começa a ter uma ideia para que serve o inquérito. Né? Ele vai servir para, quando você ocorrer um crime, você apurar a materialidade e a autoria daquele crime. Ou seja, aquele crime aconteceu? Aconteceu. Apuramos que tem uma materialidade mesmo, foi aquele crime mesmo. Tá, e a autoria? Foi aquele sujeito mesmo? Olha, foi esse sujeito mesmo. Por quê? Por causa disso e disso e disso. E isso é documentado, é organizado, controlado, fiscalizado por meio do inquérito policial. Então o CPP ele vai trazer uma série, ele não traz tudo. Né? Efetivamente ele não traz tudo. Seria bom uma reforma que trouxesse, organizasse um pouco mais a forma de investigar. Mas o fato é que ele vai trazer a forma de alguns atos, vai trazer a instauração. Né? E no fundo, o inquérito policial, ao que ele se destina? Qual seria uma boa forma de definir ele? E eu falo o seguinte, ó, o inquérito ele dá uma organizada nas informações. Né? Ele dá uma filtrada, né, em tudo aquilo que a gente apura. Você transforma ruído em informação, dado em informação. Você organiza o negócio. Para quê? Para o Ministério Público, para você poder viabilizar a atividade do Ministério Público, né, que é propor uma ação penal. Veja você que aqui no inquérito a gente trabalha com informação, né? Com elementos de informação, com evidências, né? E a prova ela vai ser formada lá em juízo mediante o contraditório. Né? A gente vai ver isso em processo penal. Né? A prova ela só pode ser produzida lá, em contraditório. Aliás, falando em contraditório, a gente já pode até entrar nas características do inquérito. Por quê? Porque hoje a gente tem uma certa, digamos assim, constitucionalização, né, do procedimento penal, né, do processo penal. Né? O próprio inquérito policial hoje tem que ser lido muito mais à luz da Constituição do que qualquer coisa. Que, aliás, Constituição essa que é de redação posterior, né, ao Código de Processo Penal. Isso vai impactar aqui as nossas características do inquérito. Vamos lá, eu separei algumas que eu acho assim as mais importantes, as mais que a gente tem que falar sobre elas aqui para poder avançar nas nossas questões. Vamos lá, então olha só. Ele é um procedimento escrito, isso tem aqui no código, o código vai falar, olha, tem que ser por escrito, assim, você não pode ser só oral, mas ele tem que existir por escrito. Ele é informativo, né? Alguns falam que ele é dispensável, porque se o Ministério Público puder propor, né, a ação penal sem o inquérito, ele propõe, não há problema algum, né, e por isso ele seria dispensável, meramente informativo, embora, convenhamos, 99% das vezes, o Ministério Público acaba dependendo do inquérito para produzir uma informação
viável, né? Eles serem disponível, oficial, oficioso, né? Discricionário, né? E aí, nós vamos falar de cada uma dessas características, mas aqui, o que eu acho absolutamente importante que a gente discuta, são essas características aqui de sigiloso e inquisitorial. Acho que aqui, talvez, sejam características que são absolutamente debatíveis, porque estamos falando, né, do advento ou dos ares constitucionais invadindo aqui. Então vamos lá. Ó, primeira questão aqui que eu quero debater com vocês, questão do sigilo, né? Aonde que isso já começa a ser afetado? Quando veio a Constituição de 88. A publicidade e a transparência é a absoluta regra na Constituição de 88. Não existe mais regime de segredo, regime de sigilo, né? Você tem lei de acesso à informação. Para você decretar o sigilo e o segredo de um ato oficial, de uma informação, tem todo um trâmite, toda uma justificativa. Não pode ser feito ao bel prazer do mandatário. E ainda quando é feito esse bel prazer, isso é absolutamente passível de questionamento aí nos tribunais. Eu não preciso dar exemplo disso, a gente vê isso todo dia. No inquérito policial, isso é muito mais presente, porque além dessa regra dos atos oficiais serem todos públicos, nós temos também que os atos administrativos têm que ser fundamentados, ou seja, além de público, você tem que justificar, tem que ter um lastro de legalidade em tudo que se faz. E mais, no caso aqui do inquérito policial, você tem o amplo acesso do advogado. O advogado hoje tem a prerrogativa de poder acompanhar a investigação enquanto representante de um eventual acusado, e mais, qualquer ato de obstrução disso é crime de abuso de autoridade. Então veja, aqui para você que tem uma leitura, digamos assim, qualificada disso, pode botar para mim, André, tem uma leitura qualificada disso. A gente tem a Constituição de 88, que vai falar de fundamentação do ato administrativo, que vai falar da publicidade dos atos. Você tem as prerrogativas do advogado em sede do seu trabalho, aí, especificamente dos atos de inquérito policial. E você tem uma terceira legislação, que é a lei de abuso de autoridade, que coloca sanções para quem violar essas prerrogativas do advogado. Olha, meu amigo, me desculpa, mas veja, não tem como falar em sigilo quando a gente tem todas essas séries de mecanismos legais que buscam, que trazem o acesso aos autos. É no mínimo, no máximo, ou um sigilo mitigado. É uma reserva. São atos reservados. Não há mais a possibilidade de sigilo. E aí, até aqui, eu já aproveito para fazer a discussão da incomunicabilidade do preso. Ela é prevista na legislação, mas veja, de novo, a prerrogativa do advogado é de entrevistar o seu acusado. Depois a gente vai falar disso, dos familiares, de acompanhar o acusado no momento da sua prisão. Ou seja, uma incomunicabilidade dessa é absolutamente, de novo, mitigada. Não há em que se falar num Estado democrático de direito numa incomunicabilidade dessa. E, portanto, a questão do sigilo absolutamente abalada. Pode colocar aqui na tela, André. Evidentemente, que também a investigação não pode ser prejudicada, não pode ser violada, porque ela também há um interesse público, há também um interesse social na investigação, na elucidação dos fatos. E aí a questão do sigilo vai se impor apenas em alguns casos aqui. O caso mais preemente, o caso mais clássico aqui, são as diligências em andamento. Então, supondo que o advogado tenha acesso aos autos, está acompanhando aquela investigação, já se sabe que um determinado sujeito é suspeito, só que as diligências de andamento,
né, elas ainda não estão documentadas, elas ainda estão acontecendo, essas, né, são protegidas por um sigilo. Porque elas estão acontecendo. Não se pode obstruir esse trabalho. Veja você, né, que nesse sentido a gente pode evocar uma súmula vinculante do STF, que é a 14, que diz o seguinte: olha, o defensor ele tem acesso aos autos, né, porém esse acesso aos autos é feito nas provas já documentadas. Ou seja, uma diligência em andamento, um mandado de prisão que ainda não foi cumprido, né? Uma busca e apreensão que ainda não foi cumprida. Tudo aquilo ainda não foi documentado. Uma interceptação telefônica que ainda está em curso, né? Aquilo ainda não veio aos autos principais. Aquilo, evidentemente, né? Só o advogado de defesa só teria acesso àquilo a partir do momento em que aquela diligência já se findou, ela já está documentada, e aí sim ela é juntada aos autos para apreciação de todos. A violação de tudo isso, né, evidentemente que vai abrir o flanco por uma possibilidade de um habeas corpus, por exemplo, né, ou por uma representação por abuso de autoridade, né. Então veja que a questão de sigilo é absolutamente mitigada. E aí, sendo o sigilo absolutamente mitigado, a gente tem que falar da possibilidade de contraditório. De novo, quando a gente fala da possibilidade de contraditório, a gente está falando de como isso vai atingir esse caráter inquisitorial do inquérito. Se pré-88, né, o nosso inquérito ele tinha um caráter absolutamente inquisitorial, agora, com uma série de prerrogativas que eu já mostrei para você, de garantias e outras mais que a gente vai ter no inquérito, não dá para a gente falar mais em inquisitoriedade. Não dá. E aí a gente abre duas correntes, né? Duas correntes absolutamente visíveis no nosso inquérito. Veja, a gente tem uma corrente que vai admitir um contraditório, ainda que mitigado, evidentemente, né? Evidentemente. Não dá para ter a ampla defesa que a gente vai ter lá no processo, mas um contraditório mitigado, justamente por essas garantias que eu falei para você. Se fala em investigação constitucional, inquérito policial constitucional. Há uma série, inclusive, de delegados de polícia, alguns até colegas meus aqui da Academia de Polícia, aqui no estado de São Paulo, que fazem essa discussão de forma absolutamente brilhante. E é claro, temos também uma segunda corrente, né, que até então prevalecia, né, que dizia, olha, não é um procedimento inquisitorial, é uma postura clássica. E aqui, para essa segunda corrente aqui, a gente tem argumentos muito interessantes. Eu fui procurar no professor Renato Brasileiro, por exemplo, que inclusive diz que a postura dele é essa aqui, pela inquisitoriedade, ele fala assim, olha, não tem colaboração possível do acusado. Isso é uma historinha, não tem. Né? Isso é uma ficção. E mais, ele fala, olha, eventuais nulidades por causa da inquisitoriedade, elas não vão afetar o processo. Aliás, o delegado não é nem sujeito, o delegado de polícia não é nem sujeito à suspeição. Né? Então não há que se falar nisso. Né? E, inclusive, ele diz, olha, a inquisitoriedade, nesse caso, ela é compensada pelos mecanismos de contraditório e ampla defesa que você vai ter no processo. Então a gente não está falando de prejuízo nenhum. Né? Esses são, digamos assim, os argumentos, ou a linha de argumentação, aqui a gente não se aprofunda tanto nesse argumento, mas veja, aqui são as linhas mestras, né, desse argumento. Você tem que conhecer as linhas mestras desse argumento, porque se você se filiar a essa segunda postura aqui como estratégia de trabalho, você precisa conhecer as implicações disso. Né? Muito bem, eu vou parar esse bloco por aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar para a gente discutir um pouquinho algumas outras características do inquérito policial e a gente já entra nas formas de instauração. Tá bom? Daqui a pouco eu volto.